Boa noite, eu sou o Luiz Gabriel, sou editor aqui do Rondoncast, hoje eu estou como apresentador. Estamos aqui com o nosso convidado, o Cristiano Tironi. O Guilherme vai apresentar ele um pouquinho. Muito boa noite, me chamo Guilherme Viardemos, sou um dos idealizadores do projeto Rondoncast, um projeto que surgiu com uma iniciativa dos alunos, com o fim de trazer o empreendedorismo, o marketing, por meio dessa plataforma, desse meio de se comunicar, que são os podcasts. Nós estamos aqui com o professor Tironi, como o Luiz disse, que é professor, já tem uma boa carreira nas escolas do município, do estado, e ninguém melhor do que ele para se apresentar para nós um pouquinho, contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, onde você está atuando hoje. Boa noite a todos, eu sou o professor Cristiano Rodolfo Tironi, agradeço o convite para participar desse episódio, é isso? Do podcast, né? É uma honra estar aqui no Rondão, onde eu comecei a minha vida de professor, foi aqui nessa escola, um professor de Química, no ano 2000, então faz 23 anos atrás, certo? Sou professor de Matemática, professor de Física, professor de Química, atuei nessas três áreas. Também trabalhei bastante no Laboratório de Educação Matemática Isaac Newton Lemin, né, no município. Trabalhei vários anos lá na Escola Pedro Aleixo, trabalhando com projetos, né, qualquer atividade relacionada a projetos, ou que pense fora da caixa, o que faça sentido para os estudantes, né, o que torna a escola mais agradável, significativa, prazerosa, eu estou envolvido, né. E hoje, estudando isso no doutorado, né, estou finalizando meu doutorado, eu percebo o quanto naquela época, já estou falando de 2008, 2009, a gente já tinha uma tecnologia disruptiva, né, que era uma coisa, muitas vezes, que fugia um pouco os padrões, né, ou seja, ensinar matemática, por exemplo, na época, através de atividades ditas não normais, né, então, realmente... E o que mais me deixava feliz é que os estudantes gostavam disso, né? Porque a gente quer que o estudante goste da escola, que a escola realmente seja atrativa e significativa para o estudante. Bom, então, eu comecei então, como eu disse, aqui nessa escola, depois eu fui para o Pedro Aleixo, depois fui para Maria Condra, né? Fiz os meus 2 concursos, sou efetivo na área municipal e estadual. Tive o prazer de ser secretário de Educação do município de Massaranduba, na gestão de 2017-2020, onde gostei muito de fazer parte da gestão, com uma equipe fantástica, onde a gente entregou mais com menos. Eu que sou da área de exatas, gosto muito de pontuar resultados, e depois que eu passei pela secretaria, muita coisa mudou na minha vida, né? Muita coisa fez mais sentido pelo fato de a gente poder enxergar na política pública uma forma de ajudar as pessoas, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de ter em mãos a política pública para que a gente possa ajudar várias pessoas, e aqui eu queria deixar um destaque, que quando se fala em política pública, a gente não tem que privilegiar um ou outro, né? A gente tem que ver o bem comum de todos. Acho que isso é um grande problema dentro do cenário brasileiro, cenário estadual, municipal, muitas vezes também, onde a gente começa a perceber a política pública em prol de algumas pessoas, né? E isso está errado, né? Porque a essência da política pública é ajudar. Digo isso porque quem é funcionário público é servidor, certo? Servidor, sim, tem que ser respeitado, lógico, mas a gente tem que servir o nosso próximo da melhor forma possível. E aí, como eu disse, tive o prazer de exercer a função de secretário, na época, né? Onde conseguimos fazer vários avanços, né, em políticas públicas. Depois a gente pode até adentrar essa seara de discussão. Eu gosto muito da parte de gestão, certo? Mas também gosto muito de falar de tecnologia, até porque, né, o meu doutorado é na área de tecnologias, certo? Na educação. Antes de chegar no doutorado, meu mestrado foi na área eu estudei os pedreiros e agricultores. Então, eu levava aluno para a obra, eu levava aluno para a lavoura, para mostrar que a matemática estava presente, né? A matemática está presente na nossa vida, né? Então, na época, meu mestrado foi na parte de etnomatemática, que é onde estuda as técnicas, a cultura dos povos. No caso ali,
Meu objeto de pesquisa foi agricultores e pedreiros, certo? Mostrar o quanto que eles desenvolvem ou praticam matemática do jeito deles, né? E que não pode ser desconsiderado, porque toda expressão é valorizar a diversidade dos pensamentos, a criatividade das pessoas, enfim. Então, meu mestrado foi nessa área, o meu doutorado na área de tecnologias, certo? A educação, né? E aí tenho algumas pós-graduações, mas enfim, voltada também à educação 5.0, tecnologias disruptivas, metodologias ativas, robótica. Então, sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar. E digo sempre que vou parar de estudar quando eu parar de respirar. Certo? Quando pergunto assim, meu pai me pergunta, meu filho, quando é que tu vai parar de estudar? Olha que eu parar de respirar. Certo? Porque a gente sempre tem que aprender mais. Né? Cada vez que eu estudo, mais eu percebo que eu sei menos. Né? Então, assim, e isso é legal, porque mostra que a gente tem que ter humildade de entender que quando você dá a sua opinião, é o teu recorte. Né? Você não está para julgar ninguém, você não pode julgar as pessoas. Né? Você tem o seu recorte, você tem o seu conhecimento, você tem a sua cultura e você procura ajudar dentro dos teus conhecimentos, dentro da tua cultura, as outras pessoas. Mas isso não te faz dono da razão, isso não te faz o soberano, até porque para mim soberano sou um, é Deus, certo? E por isso que eu digo, eu gosto de estudar pelo fato de que a gente mostra a humildade de buscar querer aprender mais, né? E essa é uma coisa que me deixa muito triste hoje em dia, é que muitas pessoas, talvez não seja porque não estão sendo provocadas, né? Não sei, aqui fica uma dúvida, né? Porque pouco se interessa muitas vezes, né, pelos estudos. Eu vejo a galera do ensino médio, né? Muitas vezes, o estudo, né? Mas são poucos que vão a fundo nos estudos, enfim. A gente pega um cenário brasileiro aí, poucos estudantes, né, continuam a sua trajetória, e nem diria só a trajetória acadêmica, né? Fazer mestrado, doutorado, graduação, mestrado, doutorado, mas hoje em dia tem muitos cursos. Eu faço vários cursos pela Vivo Telefônica, por exemplo, né? Dentro do meu trabalho hoje, eu coordeno as formações aí na regional de educação de Jaraguá do Sul. Acabei não falando, mas eu atuo na coordenação regional de educação, a CRE, né? Mais especificamente nos NTS, Núcleos de Tecnologias Educacionais, né? Onde a gente coordena os makers, né? Inclusive o professor Jean, que é professor aqui do Maker, né? Colega meu, né? E está nesse movimento dos makers. Temos também os professores de informática, né? Então, e várias situações. Eu trabalho muito com formação de professores dentro da minha carga horária, certo? E quando não estou na CRE, trabalho com uma empresa israelense de games, a Matific. Então, sou assessor pedagógico de uma empresa israelense de games, certo? Onde eu tenho o prazer de dizer que o primeiro município do país a implantar uma plataforma gamificada para ensinar matemática para as crianças foi o município de Massaranduba, Santa Catarina. Então, o primeiro contrato de governo foi na cidade de Massaranduba. Hoje a empresa Matific é uma empresa que está em vários municípios, né? Eu nunca me esqueço, começamos com 850 licenças, hoje a empresa está com quase 4 milhões de licenças, né? Então, assim, isso mostra que, né, na época, isso em 2019, quando a gente trouxe a Matific para Massaranduba, certo? Ensinar matemática de forma prazerosa, alegre e divertida. Os jovens gostam dos games, né? Então, por que não usar os games para ensinar matemática? E isso vem bem diretamente do nosso ponto, que é a tecnologia, né? E quando eu falo de tecnologia, eu deixo um recado: tecnologia, se ela não for para te ajudar, não usa. Até porque as tecnologias surgiram numa necessidade do ser humano. O fogo, por exemplo, é uma tecnologia. O que o fogo fez com o ser humano? O fogo fez com que o ser humano aumentasse o seu cérebro. Por quê? Como o alimento precisa de energia para ser quebrado, digamos assim, as estruturas moleculares dentro do estômago, né? Para ser digerido, digamos, precisa de energia para isso. Quando você cozinha um alimento, o cozimento faz com que você gaste menos energia. E esse alimento, onde você faz a digestão dele com menos energia sendo gasta, sobra mais energia para o cérebro. O que fez o ser humano, ajudou, né, o ser humano a desenvolver mais o seu cérebro, a ser um ser pensante, né, um ser racional dentro de todas as criaturas.
certo? Então, vejam só, a tecnologia fogo é um processo. E quando fala de tecnologia, a gente não pode pensar, por exemplo, que tecnologia se resume a objetos apenas. É uma visão muito rasa, muito baixa de entender tecnologia. Quando você faz um plantio e você usa um novo processo, você pode estar usando uma nova tecnologia. Então, tecnologia também são processos. Não se resume só a objetos, certo? Então, tecnologia é tudo que envolve você aplicar aquilo que você estuda, em criar novas ideias, associar novas possibilidades, né? E o ser humano foi se desenvolvendo, certo? Então, vejam só o quanto que o fogo ajudou o ser humano, né? Da mesma forma, se a gente trazer para o lado educacional, imagina na época a baita tecnologia que foi o quadro branco, né? O quadro negro, não era branco, era negro. Imagina lá, né? Ou a escrita, né? Imagina, as pessoas tinham que decorar, tinham que gravar na memória quantas informações. Imagina o mundo de hoje, isso nem é cabível a gente falar, né? Com tanta geração de informação, certo? Geração, desculpa, de dados, e é uma outra conversa interessante, o que é dado, o que é informação, são coisas diferentes, certo? Se produz muito dados, mas quando você faz uma filtragem, você faz uma interpretação, ele se transforma em informação. Essa é uma outra pauta bem legal para discutir dentro de cientista de dados, que é uma área que eu gosto muito. Eu vim estudando um pouquinho de inteligência artificial dentro da minha tese, mas de forma bem ínfima, bem pequena, né? Até porque eu acho que essas ferramentas elas têm que vir para ajudar a educação. Jamais substituir o papel do professor, certo? Mas ajudar. Volto a dizer, então, a questão do quadro. Imagina o quanto que isso foi revolucionário para a época. Imagina agora, os estudantes vão ver, o professor vai transmitir lá, vai passar no quadro, quantas pessoas vão poder copiar, e a própria escrita, né? O quanto que isso, né, facilitou a vida do ser humano. Volto a frisar, a tecnologia tem que ajudar o ser humano, né? E quando a gente, por exemplo, utiliza uma tecnologia na sala de aula, por que a gente utiliza uma tecnologia em sala de aula? Eu sempre gosto de contar a história que tinha um professor de matemática que estava dando uma aula de tabuada, certo? Para alunos, onde não tinha uma tecnologia digital. Quadro, canetão e os alunos papel. E a professora estava lá, a professora, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3. E os alunos, todo mundo junto, repetindo, né? Daí chega na porta, a professora dando aula, chega na porta o diretor da escola e fala o seguinte: professora, a partir de semana que vem, tudo isso aqui vai ser diferente. Cada estudante vai ter um computador, vamos ter internet de ponta, vamos ter sistema de projeção, a tela vai ser automatizada. E assim eu fiz. Na outra semana chega a professora com o controle, aperta o controle, baixa a tela, onde ela vai projetar, o projetor é automático, o Jean baixa, né? E adivinha, cada estudante tem um computador. E aí, a professora foi dar aula, ligou os computadores conectados ao sistema de projeção e ela deu a aula de tabuada. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. Espera aí, mudou a aula? Não mudou. Então, será que realmente tecnologia faz toda a diferença? Não. Essa é uma tecla que eu bato no meu estudo, que eu falo que além da tecnologia, ninguém vai dizer que não estou indo contra usar as tecnologias digitais, pelo contrário, uso elas pra caramba. Só que não é só elas, tem que mudar a metodologia também. Tem que aprimorar novas metodologias, novos processos, que também se resumem a ser novas tecnologias, certo? Então a importância, isso é bem legal falar, onde eu podia usar uma tecnologia dessa com a internet, eu podia buscar, por exemplo, várias demonstrações na internet, ou vídeos, com contabilidade, com tabuadas de forma diferente. O Kahoot, por exemplo, é uma ferramenta bem interessante, você coloca, né, o Kahoot, você coloca quizzes, sim, então os estudantes gostaram mais de responder tabuada porque foi uma coisa mais empolgante e desafiadora, né? E quando a gente fala de gamificação, essa é uma outra pauta que eu por trabalhar na empresa israelense, por ser uma empresa gamificada, eu acabo estudando muito sobre gamificação, certo? E adoro falar de gamificação. Tem várias coisas que eu gosto de falar, certo? Né? Vocês podem me convidar mais vezes que a gente pode discutir mais, né? Sem problema nenhum, né? Acho que vai ficar até meia-noite falando aqui, né?
Só pedindo para me apresentar, estou fazendo um discurso corrido aqui já, né? Mas enfim, é bom. Tá? Então, vocês, por favor, se vocês querem, né, direcionar a conversa, fiquem à vontade. Bom, gamificação é o quê? Olhando ela pela luz da psicologia. Olhando ela pela luz da psicologia, é dizer o seguinte: que nós precisamos mudar o comportamento das pessoas. O Thiago de Mello, que é um professor que usa a gamificação nas suas aulas, ele fala o seguinte: olha, você vai usar a gamificação para mudar comportamento, mas mudar comportamento de quem? Vamos pegar numa sala de aula. Às vezes o professor está lá, poxa, esses alunos não participam, não prestam atenção, né? Ninguém mais quer nada com nada, né? Não sei se essas frases vocês escutam de vez em quando, eu acredito que sim, que é um grande calo para nós professores também isso, né? E quando você usa um game, quando você usa uma gamificação, por exemplo, você vê os estudantes ali engajados, motivados. Então houve uma mudança de comportamento? Sim. Os estudantes que não estavam tão engajados se engajaram mais naquela proposta. Então gamificação, e aí fica uma provocação para todos aqui que vão ouvir esse podcast, e para quem está aqui também, certo? A gamificação vem ganhando muito campo no setor industrial também. Né? Eu conheço vários empreendedores que falam muito: Cristiano, eu preciso qualificar os colaboradores da minha empresa, e vejo que falta alguma coisa para empolgar, motivar. E a gamificação é uma ótima, vai resolver tudo? Jamais, mas é uma ótima estratégia para engajar pessoas. Então, por que não usar essa metodologia ou essa estratégia para tornar as aulas mais agradáveis, mais empolgantes e mais desafiadoras? Na sua visão, no caso, você também concordaria que a gamificação, né, utilizar esse método na sala de aula, também serve para todas as disciplinas? Tanto Sim. das exatas Sim, até... a gamificação, até digo mais, a gamificação na área da matemática, que é um pouco mais... A gamificação trabalha muito com habilidades socioemocionais, que vai ter empatia, você vai perder, vai ganhar, você tem que respeitar a opinião do seu colega, que é um jogo, né? Aí quando você termina, por exemplo, de jogar no carro, você dá o feedback lá, feliz, triste. Tem uns que botam a carinha de triste, aí eu pergunto, mas por quê? Porque eu perdi, professor, certo? Mas perder, sabendo por que perdeu, ou querendo buscar mais. Então você pode trabalhar várias habilidades, né? Eu diria que a gamificação é o tempero aí de todas as disciplinas, né? E não só das disciplinas, né, Luiz? Eu diria fora do âmbito escolar, cara. Eu diria Sim. Geral, assim, né? Uhum. Até porque se a gente pegar agora, eu vou mentir aqui, não tenho os dados, mas eu sei que na pandemia, bilhões de pessoas, né? E se a gente parar de perguntar para quem é que de nós aqui, ou nossos pais, tios, familiares, já não jogou alguma coisa? Né? E aí a gente pode entrar numa discussão, por exemplo, o xadrez, ele pode ser gamificado ou não, mas eu não quero entrar nessa seara aqui, porque eu acho que a gente tem muito chão para conversar de outras coisas, mas a gente pode vir um dia falar extremamente de gamificação, de projetos de inteligência artificial onde a gente participa. Então, e outra coisa que eu queria falar também de tecnologia, e isso fica um recado também, né? Uma dica. Vejam bem, isso é o que eu acho dentro das minhas leituras, né? Volto a assistir mais uma vez, não existe aqui uma opinião absoluta, né? Ela é relativa porque é a minha forma, minha visão subjetiva de ver as coisas, certo? Então, assim, o que eu queria dizer é o seguinte: a educação, cada vez mais que ela for possível ser personalizada, ela vai ganhar no campo. Então, vou dar um exemplo. A plataforma Matific, quando o estudante ele entra na plataforma e ele joga um jogo de triângulo, e ele era os elementos, os vértices do triângulo, isso gera dados. O algoritmo vai mapear isso e vai perceber que precisa atribuir jogos de triângulo para ele. O algoritmo vai ver que ele tentou de novo e não conseguiu. Então, ele vai mapeando um processo, uma trilha, vai personalizando o processo para o estudante não desanimar. Por exemplo, nós estamos no 6º ano, talvez o jogo para mim, nós 3 estamos no 6º ano, vou dar um exemplo aqui, usar uma hipótese. Nós 3 estamos no 6º ano, mas para mim, eu tentei jogar 3 vezes o jogo de triângulo e não consigo fazer lá um jogo do 6º ano. O sistema a plataforma vai me atribuir futuras atividades em triângulo, só que de uma habilidade não tão complexa de um 4º ano. Vou falar de triângulo, mas vou falar de um triângulo de 4º ano. Isso vai fazer com que eu não me desanime. Poxa, eu estou estudando triângulo como os meus 2 outros colegas estão estudando.
até eu conseguir avançar, e aí o próprio sistema, a própria inteligência artificial vai me dizer o seguinte: não, peraí, agora chegou a hora de você jogar um triângulo mais difícil, né? Então a personalização, e sem a tecnologia digital, isso é bem complicado, gente. Imagina uma sala de 30 estudantes, por isso que valorizam os professores, tá? Não estou puxando a sardinha para o meu lado, para o lado do Jean, que são os professores, gente, mas cada vez está mais escasso. Eu trabalho eu leciono matemática, né, na Sensopeg, e para futuros professores de matemática, e eu vejo o quanto difícil é ser professor, né? Professor está cada vez assim, a gente tem que... Está difícil, a gente fala com os jovens do terceiro ano: você quer ser o quê? Né? Quem quer ser professor aí, né? Poucos querem ser professores, e isso me deixa triste, porque um professor, ele tem que provocar. Quando tu provoca alguém, certo? Isso pode levar vários cenários positivos, certo? E as tecnologias, elas vieram para ajudar a educação, os professores. Porque imagina você personalizar para 30 estudantes no papel. Praticamente, não é que é impossível, mas isso é uma coisa utópica, né? Agora, quando você tem uma máquina ou 30 máquinas, né, que faz isso para ti, que é o trabalho burocrático, você sobra mais tempo para discutir ideias, sobra mais tempo para falar em criatividade, sobra mais tempo para realmente a gente pensar em projetos diferenciados. Então vejam bem, as tecnologias digitais, elas vieram para melhorar, para potencializar ainda mais o processo de ensino-aprendizagem. E a personalização é um ponto que vem ganhando muito campo. Então, se qualquer profissão, né, que se envolva de estudos ou que envolva algum grau de instrução que tiver vinculada a personalizar o processo, como assim, Cristiano? Vou fazer um curso de mecânica, mas pode ser que eu trabalhe 12 horas por dia ajudando meu pai e não tenha tanto tempo para estudar. Então o curso de mecânica, ele pode ser personalizável para você que tem esse contexto, né? E só que para isso, fazer isso no papel é praticamente, como não é impossível, mas é muito difícil. Então quando você tem uma coisa que eu gosto muito, que eu ainda quero mexer com isso, é a realidade virtual aumentada, né? Eu quero mexer com isso, tenho projetos na empresa, aliás, com isso, certo? A gente vem discutindo. Então, hoje mesmo me perguntaram: por que você trabalha na CRE, né? Porque primeiro que a gente pode criar, a gente está criando cursos para os professores, e o Jean sabe disso. Volta e meia o Jean faz algumas peças aqui, né, nas impressoras e tal, e a gente leva para o professor oficinas. Levamos oficina de podcast, levamos oficina de Canva, já fizemos oficina de dominós, já fizemos oficinas de foguetes, onde os professores construíram foguetes, né? Aliás, a última oficina que a gente fez foi fabricar foguetes, e os professores ficam assim como fossem estudantes, empolgados, né? Por quê? Porque é diferente. Então, criar coisas novas, né? Então, o que me motiva a trabalhar é o desafio de fazer diferente. Só puxando um pouquinho lá na parte quando você disse que a maioria dos alunos do terceirão ali não demonstram muito interesse na área ali de ser professor. Que tipo de motivo, assim, na sua opinião, acho que leva a ter esse pensamento? Olha, na minha leitura, primeiro que existe uma série de fatores. Primeiro, a desvalorização da figura do professor. Acho que é a principal, né? E eu não diria nem só financeira, porque até que deu uma melhorada legal agora aí no salário, né? Do professor, se a gente começar hoje, né? É um salário legal, certo? Tu pode estudar, fazer mestrado, doutorado, tu ganha um pouco mais, né? Eu diria até a desvalorização a questão dos valores, né? A questão dos valores. A própria família em si, e aí, gente, quando eu falo em família, várias configurações de família, certo? A gente tem que respeitar as diversidades. Isso é muito claro, tá? Né? Se você está num ambiente, na sua casa, você se sente feliz com aquilo que você está na sua casa, é sua família, certo? Pois bem, a família tinha uma proximidade muito grande com a educação, certo? Onde o professor, até de forma, acho, né, um pouco excessiva, falava era lei, né? Pelo menos assim era comigo. Se chegasse em casa, que eu não tivesse feito um dever, se eu tivesse feito qualquer coisa diferente, o bicho ia pegar, né?
Então, assim, eu tinha um respeito muito grande, tenho ainda pelos meus professores, até quando eu encontro o professor Everlasco, que é o gestor aqui da escola, foi um professor de inglês, foi um professor de matemática, eu chamo de professor, né? Eu sempre respeito muito mesmo, né? Não só ele que foi meu professor, ou os meus professores, mas todos que são professores, né? Então, assim, a questão da desvalorização do professor na questão de valores, mas da própria sociedade, eu acho, né? Não é só, né? Mas assim, que ganha muito força na educação, isso, né? A questão de políticas públicas que valorizem, que cuidam do professor. Porque assim, ó, gente, o cansaço mental é gigantesco. O que é assim, mas o professor ele está ali sentado, ele não está trabalhando. Ele está trabalhando. Você pensar, você projetar, o teu cérebro é energia, nosso corpo é energia. Então, o cansaço mental que os professores têm, certo? Porque o pai analisa quantas informações são geradas por segundo. Quantas informações. Então, e cada vez são mais geradas informações. O professor tem que fazer o quê? E aí eu aproveito dizer que a gente tem que sair, e o professor que sair da figura de transmissor da informação. Porque assim, antes o professor falava, era lei, né? Escrevia. Ô Gil, quem é que de vocês não fez isso? A pessoa está falando alguma coisa, o cara vai no YouTube, no Google, já coloca. E diria até mais a humildade, porque assim, quando eu vou dar curso, por exemplo, e o professor, pesquisa no Google, mas Cristiano, sim. Agora, o que a gente vai fazer com todas essas informações que tem na internet? Eu quero ver essas informações que tem e transformá-las em conhecimento. Então, o professor hoje ele é muito mais um curador digital, ele é muito mais um mediador, e ele sai um pouco da figura de transmissor de conhecimento, né, ou de informações, para ser o quê? Um mediador, um tutor dos estudantes. Olha, você está fazendo aí um podcast, se você usar esse aplicativo aqui, vai ficar mais interessante aqui, né? E da mesma forma, professor, eu dei uma pesquisada lá ontem à noite, encontrei esse outro aplicativo, bacana, me mostra como é que é. Então eu acho que isso é muito legal. Eu acho que parte da ideia do princípio da humildade, né? Eu sempre falo assim, me traga aplicativos, me traga coisas novas que eu te ensino matemática. Pode ter conhecimento nessa área, mas eu tenho conhecimento de matemática que posso te ajudar. Então é uma troca. Né? Tem que ter. Tem uma troca de saberes. Porque assim, querendo ou não, o professor ele tem uma trajetória já, né? Ele estudou e tal, vem estudando, né? E tem uma coisa assim, por exemplo, aqui acho que de todos que vocês não têm, que eu tenho, que é a experiência. Um dia vocês vão chegar a ter 40 e poucos anos, certo? O meu pai sempre falava isso. Meu pai fala, desculpa, né? Meu falecido avô, ele disse o seguinte: tem uma coisa que eu tenho que vocês não têm, que é a experiência de ter passado por vários desafios, que a idade me traz isso. Então assim, querem um conselho? Procuram olhar mais para os professores de vocês, cada um deles tem suas particularidades, né? Mas cada um deles traz uma experiência consigo, traz uma bagagem, né? E assim, tem coisas que vão te fazer sentido, tem coisas que não vão fazer, mas não é por isso que não te faz sentido que você não vai valorizar aquilo que faz sentido. Então sempre, eu sempre digo assim, quando eu estava na secretaria, principalmente, eu sou muito de orar, de rezar, né? Eu pegava o meu tercinho que estava no bolso e dizia: tomara que eu consiga sair daqui hoje deixando esse ambiente melhor do que eu cheguei. Então, se a gente parar e pensar que o nosso contato com as pessoas é poder deixar elas, e eu penso isso como educador, deixar elas melhor do que elas entraram aqui, meu papel está sendo cumprido. Certo? Então, assim, voltando à tua questão para fechar, então tem a questão da desvalorização, a questão dos valores, a questão de políticas públicas que cuidem do professor, da saúde mental dele, certo? E que pensem que você colocar 40, 50 estudantes em sala de aula muitas vezes é complicado para o professor, né? Eu sei que existem certas realidades e outras realidades, mas então a gente tem que tomar cuidado do professor, porque está difícil, né? E assim, eu gostaria muito que a gente revertesse esse quadro, que os professores, que a gente tivesse cada vez mais professores, certo? Até porque vocês vão ter filhos, né? E aí quem vai dar aula para eles, né? Por exemplo, quem é que vai estar sendo os próximos professores? Eu falo isso muito hoje, né? Quem vão ser os futuros médicos? Quem vão ser os futuros professores? Quem vão ser os futuros dentistas, pedreiros? Quem vai ser? Então, se a gente não se preocupar
com as futuras gerações, porque assim, eu ajudo a cuidar os meus pais, que ajudaram a cuidar os meus avós. E quem vai me cuidar? Vocês estão me entendendo? Cuidar que eu digo é cuidar dos idosos, cuidar das pessoas que vão ficando com mais experiência. Né? Então, assim, ter um cuidado com esse tipo, com o professor, valorizar ele, né, é um ponto importante. Continuamos aqui na parte de tecnologia. Tem mais alguma pergunta? Em relação à gamificação, a empresa ela é israelita, né? Isso, ela é israelense, isso. E ela atua só no Brasil ou em quantos países? Não, ela atua em mais de 60 países. Ela atua em mais de 60 países e trazendo uma experiência matemática da mais alta qualidade possível para todos os estudantes que usam a plataforma, certo? Então a ideia é mostrar que a matemática é uma coisa bonita, divertida, né? Aprender matemática pode se tornar divertido. Para mim, a gamificação, junto com as Olimpíadas de Matemática, elas têm uma coisa elas têm um denominador em comum bem interessante, que é a criatividade. Quando eu vejo um jovem, hoje mesmo estava vendo várias crianças do primeiro ano aprendendo matemática através da plataforma gamificada. A professora colocou jogos e as crianças lá, né? Mas podia ser assim, com o dedinho, podia fazer desse jeito. Então ela está imaginando, ela está criando possibilidades, né? Então a gamificação, ela também ajuda a potencializar a criatividade, né, a imaginação. Então isso é um ponto forte que eu acho dentro da gamificação, além de fazer uma mudança bacana de trazer o estudante para a sala de aula, que para mim isso é um ponto bem importante, porque pode perguntar para os professores, um grande problema é a questão de ter alunos engajados na sua aula, né? Então isso também ajuda o professor. E quando o professor usa essa estratégia e percebe isso, eu vejo nos cursos que eu venho dando ali, né? Trabalho com cursos gamificados, e quando os professores voltam para os cursos e falam: olha, Cristiano, realmente apliquei na turma do 8º ano, pensa como gostaram, olha que atrativo que foi, certo? Então isso para mim é um feedback positivo, né? E só para fechar a parte da gamificação, quando a gente fala em gamificação, são 4 pontos importantes. Primeiro, todo jogo gamificado tem um objetivo, tem regras, a dinâmica do jogo, e eu acho que um ponto mais importante aqui é o feedback. O jogo gamificado, ele tem que dar feedback. E esse feedback é assim: não desanime, quase lá você conseguiu, certo? Então, objetivos, a dinâmica, a mecânica do jogo, o feedback tem que ser instantâneo, certo? E o último eixo, que seria a participação intrínseca, ou seja, de dentro para fora. O estudante quer, a pessoa quer, ela não é obrigada muitas vezes a fazer aquilo, certo? Que é uma das participações mais difíceis de se alcançar, que é a participação intrínseca, que é a que vem de dentro para fora. A participação intrínseca é fácil. Vamos lá, pessoal, vamos dar uma nota 10 para quem conseguir fazer essa atividade hoje aqui. Ô, professor, vamos lá. Isso é um incentivo, só que é de fora para dentro, certo? Pode ser feito? Pode ser. Muitas vezes a gente tem que fazer um incentivo desse, ou provocar uma situação, para depois o estudante chegar num outro ponto. Isso faz parte também. Aí é aquela história da gamificação. Igual quando tá naquela fase, naquele joguinho que tu gosta muito, tu tá naquela fase que tu não passa. Tu vai buscar uma motivação para passar ela até nem que seja a última coisa da vida. Porque os games provocam muitas reações no cérebro das pessoas. Então a gente precisa o desafio, né? A conquista, né? A gente precisa usar isso a favor da educação, para melhorar os processos de ensino e de aprendizagem voltados à educação. E, falando um pouquinho agora de tudo isso para o mercado de trabalho, acho que é uma coisa interessante, pode ser dito também. Eu sempre falo isso, né? O que ensinar? Muitas profissões ainda não foram criadas. Muitas. Né? Então, assim, vou dar um exemplo clássico. Eu preciso ensinar a equação de segundo grau para os meus estudantes. O Bhaskara. Né? Meu Deus, que se eu não ensinar o Bhaskara, né, parece que não estou no nono ano, né? Não estou dizendo que não tem que ensinar o Bhaskara. Fizemos uma experiência com os professores de matemática. Trabalhamos no foguete. Matemática e ciências, foram 2 grupos.
Aí eles tinham que lançar o foguete e eu perguntei para eles, qual é o ângulo que o foguete vai chegar mais longe? 30 graus, 45 ou 60? Só que pode lançar uma vez só. Ah, mas professor Cristiano, aí tá de sacanagem. Eu precisaria pelo menos de 3 lançamentos, o de 30, 45 e 60. Vamos usar simuladores. Aí a gente foi lá, usou o FET Colorado, que é um site de simuladores, que eu usei muito nas minhas aulas já, né? E tinha um outro professor, quando viu aquele lá, ficou, meu Deus, vamos usar um simulador. E lá nós começamos a fazer teste, botamos um simulador com 30 graus, com 45, com 60. E lá verificamos que com 45 graus chega mais longe. Precisávamos testar na prática o foguete com 3 lançamentos? Um só. Porque o simulador potencializou isso. O simulador ele simulou uma situação onde eu consegui verificar que com 45 graus o foguete chega mais longe. E fomos nós lá no pátio da escola, Darcy Frank, que foi o curso que foi lá, e os professores lançaram o foguete. Aí botaram nome, né? Ficaram empolgados. Teve lá o Schroeder Gol, o foguete de Schroeder, da galera de Schroeder, professor de Schroeder, e assim foi. E aí chega um momento que o foguete faz o movimento da parada. E aí começou a se questionar, mas se eu tiver um ponto 00 aqui, ele chega lá, vai dar outra coordenada, eu já vou. Esse arco é a parábola. O que é uma parábola? Tem um ponto central, o foco, né? Aí já começou a falar de sinal, de antena. Ou seja, se chegou na equação do segundo grau, mas se chegou através de um problema, se chegou através de um contexto, que é o que a BNCC fala bastante, que é o que? Provocar o estudante a resolver problemas, só que aí você começa a encaixar as habilidades. Aí começou a aparecer equação do segundo grau, começou a aparecer raízes, aí a professora de ciências falou o seguinte, escute, vamos botar vinagre ali dentro e bicarbonato de sódio para ver o que vai dar. Já fiz isso, né? Já começou a estudar reações dentro das ciências. Então, o objetivo era simplesmente qual é o ângulo que o foguete chega mais longe. Mas os professores começaram a encaixar várias habilidades. E olha que na oficina que eu pedi para eles, eu pedi para só dizer quais habilidades, né, se trabalhariam com essa oficina. Passamos de 15. Os professores construindo isso, né? Ou seja, a gente tem que ensinar a resolver problemas. Porque é o que a gente vai fazer na vida, resolver muito problema. E se a gente for criativo... Agora, imaginem vocês, eu saio da escola sabendo a forma de Bhaskara decorada, que pode me perguntar, vou tirar 11 na prova, nem é 10, né? Mas na hora que eu pegar um problema diferente, que não vai envolver a equação do segundo grau, por exemplo, como é que eu vou proceder? Então, se você ensinar, e quando eu falo em matemática, uma coisa que eu chamo muita atenção é lógica. As pessoas têm que ter lógica. Quem tem lógica na vida, escuta bem o que eu estou falando, não vai se apertar. Não precisa ficar decorando um monte de coisa. Até porque decorar para quê, gente? Hoje em dia, quando tu quer alguma coisa, tu pesquisa na internet. Agora você tem que olhar se aquilo que você pesquisou tem lógica. Né? Pera aí, mesma coisa que eu pensar, por exemplo, que um elefante vai passar por aquela porta, não tem lógica, né? Se analisar a estimativa, né? A não ser que seja um elefante de brinquedo, né? De pelúcia. Agora, tá me entendendo? Então eu começo a usar lógica. Quando a gente vai estacionar um carro, por exemplo, a gente usa o quê? Estimativa. Quando a gente vai atravessar uma rua, então assim, aí eu posso trabalhar velocidade, aceleração, né? Vai que tá chovendo pra caramba que nem hoje, e tá liso aí a estrada, eu vou tentar passar, vou escorregar e vou cair, não vou atravessar, o cara vai me atropelar. Aí falta atrito já. Ou seja, o liso tira o atrito, né? Então, peraí, eu tenho que ir devagar, a estrada está molhada, vai ter menos atrito. O que é atrito? A resistência, né? Para você continuar o objeto, o movimento do objeto, falando em física agora, certo? Peraí, então eu tenho que ter essa lógica. Para ser o quê? Para ser um cidadão que vai exercer a plena cidadania e detalhe, resolver problemas. Porque aí você não vai se apertar. Você vai ter problemas de diversas formas. Que você tiver lógica, você tiver um raciocínio lógico bom, você poder lidar com as emoções é também importante, né? O que é habilidades socioemocionais, né? Alguém vem aqui e te joga um copo d'água, não vai acontecer aqui, mas né, Luiz? O que acontece? Que tipo de direção vai ser a sua? Espantado? Espantado. Depende, você pode querer me bater. Não, mas de início, né? Porque a gente está num momento isso. Né? Mas vamos supor que eu faço de propósito. Qual é a tua reação?
Limitabilidade. Exatamente, né? Será que a gente consegue controlar isso? Não vou dizer que se vai ficar submisso a esse tipo de situação. Jamais. Né? Mas o que você faz no momento da raiva, o que você faz no momento da alegria, certo? Tudo isso é lidar com habilidades socioemocionais, né? Então, assim, por que as habilidades socioemocionais ganharam muito destaque agora na nova BNCC, né? Por quê? Porque quando você vai resolver um problema, você vai trabalhar em equipe. Dificilmente você vai resolver um problema sozinho. Até porque existem problemas cada vez mais complexos, certo? E aí? Você vai respeitar a opinião do colega? Você vai procurar entender ele? Você vai se colocar no lugar dele? Você vai, né, usar aquilo como para você crescer? Enfim, né? Então, assim, o que ensinar? Nossa pergunta foi o que ensinar para a futura geração, para os jovens, se muitos empregos profissões não foram criadas. Mas pode ter certeza, todas elas vão envolver problemas, todas elas, assim, ó, uma coisa que eu gosto muito, quando eu estava na secretaria, a gente trouxe da Espanha, a gente fez uma parceria com a Universidade de Barcelona, Saturnino de la Torre, que é um grande pesquisador na parte de criatividade, a gente trouxe para Massaranduba, inédito, né, primeiro programa internacional aí da cidade, a criatividade, coisa que na Europa isso já passado, né? Aqui no nosso país, né? Enfim, mas por quê? Para valorizar a criatividade no processo educacional, certo? Ou seja, foquem mais na criatividade, foquem mais em valorizar habilidades socioemocionais, a imaginação, a lógica, do que a transmissão de conhecimento e a decoreba. Até porque não é isso que o Cristiano que é o dono da razão, pelo contrário, se você analisar o mundo hoje, ele está dessa forma. Vou pegar a Google, por exemplo. A Google contrata hoje jovens que ela observa na internet que nem vão cursar uma graduação, nada, certo? E muitas empresas, onde eu trabalho, por exemplo, eu acho que eu sou um dos mais velhos que trabalha na empresa, né? Não, tem mais velhos, mais experientes do que eu lá. A gente trabalha mais no setor de governo, né? Mas tem uma galera nova lá, né? Que assim está sedenta por coisas desafiadoras, enfim, também tem esse outro lado. E assim o que eu percebo e é uma crítica construtiva agora. A geração de hoje, a maioria, tá? A priori, ou seja, a maioria tem sérios problemas de receber nãos. Sérios problemas, certo? Quantos não já tu recebeu na tua vida, né, Gê? Certo? Da mesma forma que então hoje eu estava lendo um artigo, não era um artigo, era um texto na internet de uma revista, e aí o Bill Gates fala, pô, cara, não vou dizer exatamente as palavras, mas não desista a primeira vez que você vai receber um não. Tem que tentar várias vezes. Estou falando do Bill Gates, né? Então, assim, tente várias vezes, certo? Não desanime, né? E quando você recebe um não, presta atenção. Peraí, mas o que ele falou tem sentido? Veja o que tem de bom para você crescer. Quando alguém está do teu lado, e isso é uma coisa que eu levei sempre muito para a minha vida, e quando tinha uma equipe da educação, assim, quando uma pessoa está do teu lado, que ela concorda contigo em tudo, tem duas situações. Ou ela não entende nada, porque ela está aí, certo? Ou ela quer te prejudicar. Então, assim, valorizem as pessoas que estão do lado de vocês. Quando eu falo família, eu falo, né? A família é bem importante. E nessa idade que vocês estão aí, muita gente fica meio rebelde, né? Poxa, meu pai falou isso, meu tio falou isso, eu não concordo. Volto a insistir. Eles têm uma coisa que vocês não têm, que é a experiência, trajeto de vida. Então, assim, peraí, mas por que ele está falando isso? Usa lógica. Tem procedência no que ele está falando. Então, assim, procure ver o que as pessoas colocam para aprender. Né? Tem uma frase de um acho que é um matemático, desculpa, eu vou mentir agora, mas ele fala o seguinte, aqui vou deixar algumas informações no ar. Olha, se eu cheguei mais longe, acho que foi Isaac Newton que falou isso, não tenho certeza disso, tá? Se eu enxerguei mais longe, é porque eu
me apoiei em ombro de gigantes. Sim. Então, Eu já vi essa frase. Né? então assim, usem isso, né? E tem uma coisa que eu não gosto, falei pro Ederson hoje, que é meu colega de trabalho, que eu gosto bastante, né? É a falta de gratidão. Cara, se tem uma coisa que me deixa um pouco chateado, é as pessoas ingratas, né? Então assim, valorize, por exemplo, os pais, a família de vocês jamais podem, em qualquer situação, mesmo que vocês não concordem com algumas coisas, serem gratos com eles. Isso é terrível, gente. Porque um dia vocês vão estar num lugar e vocês vão sentir na pele muitas vezes, certo? Então assim, sejam gratos àqueles que fazem bem para vocês, certo? E gratos a quem cuida de vocês. Tudo bem? Então assim, tem uma coisa que eu gosto bastante, que é a questão. Então, resumindo, cenário de mercado de trabalho, ensinar a resolver problemas, ensinar a ser criativo, ou a aflorar a criatividade, né? Potencializar a parte da imaginação, né? E desenvolver habilidades socioemocionais, que eu acho que isso é um ponto importante, até para lidar com equipes, né? Lidar com o trabalho e valorizar, né? As pessoas e o colega, respeitar, enfim. Então acho que para cenário de trabalho, de mercado de trabalho, isso é bem importante, né? E, professor, há quem diga que nessa questão de resolver problemas, se tu conseguir escrever um problema no papel, descrever ele totalmente o problema, tu já tem 90% dele resolvido, porque tu já identificou, já sabe a situação no geral. Agora é só botar em prática a solução. Aí a gente entra numa, acho que é uma seara paralela, uma discussão paralela com a tua colocação, Jean, que é o pensamento computacional. Que daí é a lógica, raciocínio lógico, pensamento computacional. A minha tese dentro da educação, né? Minha tese de doutorado é pensamento computacional. O Jean sabe muito bem disso, né? E o que é o pensamento computacional? Não é uma mecanização do pensamento. O que é? Cria um robozinho, faz isso e pronto, o problema está resolvido, né? É muito mais do que o computador, né? É muito mais. É você usar a criatividade, usar de conhecimento da ciência da computação para resolver problemas. E aí, eu acho uma entrada aqui sobre a inteligência artificial. Isso. Acho que é interessante, né? Quando eu dei um curso esses dias, que falei, pessoal, vamos usar o ChatGPT para os professores. Coloca aí uma aula de história de 45 minutos com objetivos. O professor digitou, a aula apareceu. Os professores assim, meu Deus, Cristiano. Pois bem, isso te ajuda? Sim, a parte burocrática, vejam bem. Acho que é uma grande, assim, preocupação do professor é a parte burocrática, né, Jean? O papel tipo o papel, o próprio sistema e tal. Diz assim, sobra mais tempo para discutir ideias. Então, deixa essas tecnologias, né? A inteligência artificial, que nada mais é o que pega vários dados, faz uma linguagem desses dados. Essa é a minha leitura, né? E eu estou engatinhando na área de inteligência artificial, né? Sou um bebezinho ainda, certo? Verdade, eu preciso ler muito mais, né? Mas a minha leitura é que nós geramos dados. Cria-se algoritmos para interpretar, analisar esses dados e é uma devolutiva, né? Nada me espanta se eu chegar em casa hoje e no meu celular aparecer aqui sobre profissões do futuro, né? Vai aparecer aqui sobre a própria Matific, enfim, porque a gente está falando e o celular está ouvindo, está nos filmando, certo? Né? Então, porque a inteligência artificial precisa de dados. E cada um de nós é um baita gerador de dados, né? E a internet não cobra nada para ser usada. Exatamente. Tipo assim, eu queria complementar essa parte da inteligência artificial. Eu também não tenho certeza do que eu vou falar, também é totalmente real. Mas pelo que eu já vi, essa semana saiu uma informação de que o ChatGPT 4, que é a da atualização atual, ele usa um QI de mais ou menos de 120 a 140. Basicamente, aí, nesse post que eu vi, eles fizeram comparação com Albert Einstein, assim, por exemplo, que chegou quase nisso ali. Só que o ChatGPT 3, o 3 tinha 90, que foi lançado há 5 meses atrás. É progressivo, né, o desenvolvimento.
e o 4 tá com 120 ou 140, não tenho certeza. Aí eu queria saber o que você espera assim mais para frente, como é que essa inteligência artificial pode estar no meio da educação? Será que, por mais que isso seria terrível, né? Que nem você não vai querer, mas você acha que tem chance de substituir algumas coisas na escola, elementos, tipo professor? Ou... Tudo que for possível de ser repetitivo, ser mecanizado, tudo que é mecânico vai ser substituído, ou há possibilidade de ser substituído. Então, por exemplo, se você vai numa plataforma Academy, as aulas de matemática já são gravadas por computadores, são computadores que dão aula, robôs. Certo? Então, assim, falamos aqui antes uma coisa bem importante, antes de falar em inteligência artificial, que foi o que vai nos definir, o que é importante aprender são habilidades socioemocionais. Os robôs, pode ser que um dia isso aconteça, eu acho difícil, tá? Até porque analógico e digital não há uma conexão possível, ou até hoje, de ser feita no cérebro, por exemplo. Tem uma pesquisa, cara, aquele cara que fez eu sugiro ler sobre ele, o Nicolis, é o Miguel, pesquisador, professor Miguel, ele fez teve a Copa do Mundo, aqui no Brasil, teve um paraplégico, um paralítico, enfim, que chutou a bola, deu o pontapé inicial na Copa. Então, o professor Miguel estava envolvido com isso, né? E ele fala muito sobre essa questão da inteligência artificial querer substituir o homem. Eu vou deixar aqui de provocação, não vou falar mais, até porque posso direcionar a conversa para um lado, eu não quero, né? Façam a leitura, vocês vão gostar pra caramba, sugiro para quem vai estar ouvindo também ler sobre ele, né? Voltando, tudo que for mecanizado, que for possível de ser mecânico, vai ser substituído, né? Acho que foi o cara lá do dono da Tesla, acho. Eu também vou deixar não tenho certeza. Assim. Elon Musk? Elon Musk, eu acho que, não sei se foi ele, esse cara aí, o Miguel, esse cara aí. Esse cara aí, esse mesmo. Professor aí, esse cara não, esse baita professor aí que eu tenho uma admiração muito médico grande. Também. Não foi, é neurocirurgião. Isso. Né? Neurociência, a neurociência é um campo muito bacana para se estudar. Bom, tudo que for possível de ser colocado na parte mecânica é substituído. O Tesla, se não me engano, ele estava bancando uma pesquisa que é a Neuralink. Sim, é dele. É dele, né? Então, que já foi feita uma ficção anteriormente ao pensamento dele, dessa criação desse chip neuro. Mas que declinou a pesquisa porque eles não conseguiram criar um link que se comunicasse com o cérebro. Se vocês verem a pesquisa dele, pode já declinou as ações, enfim, né? Houve um alvoroço, né? Imagina, né? O cara vai ter uma empresa construir links para quando você esquecer alguma coisa, você coloca aí um pendrive, vou falar assim de uma forma bem grotesca, né? Você coloca um pendrive e aí você vai, certo? Bem grotesco mesmo, né? Mas isso declinou. E o Miguel explica bastante com muito mais propriedade, porque ele é médico, neurocientista, enfim, né? Porque, resumindo, não há comunicação entre o digital ali e o analógico. E ele explica com detalhes por quê, certo? Então, assim, o que eu quero dizer? Se o homem vai ser substituído, bom, eu acho que não, minha opinião. E o que vai nos diferir bastante, o que vai ser o ponto, assim, digamos, bem... que vai ser, a gente é bem diferente da máquina, são as habilidades socioemocionais. Porque você ensinar um estudante a resolver uma equação onde ele segue um passo a passo e chega numa resposta, cara, isso a máquina faz. E faz melhor. E faz. Chance de... Exatamente. Então, assim, agora, você lidar ali com o copo que a gente falou, né, Luiz? De você ficar irritado, cara, né? Se você desenvolver essa habilidade de contornar a situação dentro de um cenário de equipe, cheio de pessoas te vendo receber essa água em cima de você, tá me entendendo? É todo um contexto assim. Porque exatamente. Eu estou dando esse exemplo aí, né? Não sei se foi feliz no exemplo, mas eu vejo que as habilidades socioemocionais são que vão diferenciar muito o ser humano das máquinas. Certo? Então, assim, não vai ser substituído em habilidades que nós temos com nossas qualidades, certo?
Agora, tudo que a gente faz de processo, que existe um algoritmo que vai copiar ele, né, o que vai fazer melhor, aí sim, a gente poderia ficar preocupado com isso. Por isso que eu digo, ser um professor que vai transmitir informações que uma máquina faria isso, porque hoje tu pega o celular, tu bota ali no chat GPT ou bota no Google para te dar, né, um relatório, um vídeo, enfim. Né? Agora, o que fazer com isso? Certo? E também, eu queria dizer o seguinte, tomar cuidado, por exemplo, com o chat GPT, para não... Eu uso ele, né? Mas assim, eu gosto de fazer as minhas leituras sobre isso. Né? Então eu vejo muitos bugs, talvez agora a nova versão já deu uma boa refinada. Então né? acho que quase toda semana eles dão sempre uma update. Sim, só que assim, ainda há uma subjetividade. A máquina a máquina até tenta imitar o ser humano, né? Mas no meu ponto de vista ela não vai conseguir chegar na sua essência, né? Na sua essência do ser humano. E aí, tudo que a gente conseguir diferenciar deles nas habilidades socioemocionais, a gente vai ser diferente das, né? Ou seja, não vão ser substituídos aí. Agora, nas nossas atividades diárias, na própria educação, muitas vezes, que a gente pode substituir por uma máquina essa parte mecânica, eu não tenho dúvidas. Isso é uma questão de tempo. Ou não, né? Na educação, muitas vezes as coisas demoram ainda no setor público, né? Pode ser que a gente... Isso aí é um problema, né? Porque lá fora vai ter essas tecnologias, vai ter tudo isso, e muitas vezes a escola não caminha, né, a passos largos, como o setor industrial, né? O setor privado caminha, né? Enfim, são boas questões, certo? Que, com questões contemporâneas, né? Que nos deixam assim, né? Com a pulga atrás da orelha. O fato é que, gente, não é para se assustar com isso. Agora, eu penso assim, o que isso aí pode melhorar a nossa vida? O que a inteligência artificial pode melhorar a tua vida? Quem está nos ouvindo, pensa assim, peraí, inteligência artificial, até que ponto isso aí pode melhorar a minha vida? Acho que volta a existir. Lembra no começo da nossa conversa? Que a tecnologia ela surgiu para facilitar a vida do ser humano. A tecnologia é uma necessidade do ser humano. Então, exatamente. Então, o que a gente pode tirar de bom do chat GPT, por exemplo? Né? Ou das inteligências artificiais, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, a Google está lançando uma série de ferramentas agora, até por causa que o Bill Gates aí na Microsoft, né? Que o Bing criou o Pauli. Exatamente. Tem o Bing que cria imagens, sim, né? Que isso ali, meu, cara, assim, pra mim foi um grande passo. Sim, tem um aplicativo, Luiz. Logo você vai ter vídeo, sim, também vai você criar. Coloca numa manchinha do seu corpo e isso aí vai te dar um pré-diagnóstico se você tiver com uma doença ou não. Só que o Google está lançando agora com uma das... isso eu vi com plantas. Sim. E a Google vai lançar agora, está lançando agora, tem o Google Sala de Aula. Isso, sim. Vai lançar uma série de ferramentas, adivinha para fazer o quê? Personalizar o processo de ensino-aprendizagem. O que nós falamos aqui? Personalizar o processo de ensino-aprendizagem. Isso já sai, será, para o mundo todo já? Sim, a Google vai... Já distribuindo. A gente na CREA está fazendo um curso, desculpa. Ele está fazendo um curso, que é o Google for Education, e a gente está acompanhando um pouquinho as tendências, né? E a gente está bem esperançoso, eu pelo menos, né? Porque ter essas ferramentas para personalizar o processo de aprendizagem vai ajudar muito o professor. E o professor não tem que ter medo disso. Pelo contrário, o professor tem que se inteirar disso e usar isso para melhorar a sua aula e para facilitar a sua vida também. Acho que isso é bem importante. Eu acho que uma coisa que vai de encontro com essa questão de habilidades que vão surgindo é que o chat GPT em si é uma ferramenta que ela te ensina a fazer pergunta. Porque conforme a pergunta que você faz, você tem uma resposta diferente. Um dos comandos que às vezes eu já cheguei a usar, que é mais ou menos assim, eu sempre uso em inglês e depois traduzo porque as respostas são mais precisas. Mas é mais ou menos assim, vamos jogar um jogo, que você inicia para ele entrar na ideia, me explique um assunto, daí você descreve o assunto, como se fosse uma criança de 5 anos. E ele vai te dar um exemplo prático de uma criança de 5 anos. Mas ali, de novo,
Eu acho que a ideia de você saber fazer a pergunta certa um problema, assim. Ensinar a pessoa a fazer a pergunta certa para encaixar. Porque às vezes você vai com essa mentalidade de querer a resposta pronta, você às vezes pergunta uma coisa que ele não interpreta. Sim, até porque o que move o mundo não são as respostas, né? São as perguntas, certo? Né? Você vê uma outra fase que aparece muito aí, né? E para você fazer uma boa pergunta, você tem que ter bastante conhecimento, tá? Para você colocar as palavras corretas, no sentido de buscar uma análise dessa inteligência artificial, desse algoritmo, que ele te dê um resultado muito próximo daquilo que vocês desejam do real, exige um nível de conhecimento do cara que vai fazer a pergunta gigantesco. Concordo plenamente. O segredo é fazer as perguntas. Então, que a gente ensina muitos dos nossos jovens a aprender a fazer boas perguntas, né? Até porque, vou pensar agora em mestrado e tese. Temos uma justificativa e precisamos de uma pergunta que tem que ser respondida, um problema. Pergunta geradora. Pergunta geradora, né? Então, a minha, por exemplo, é se a formação dos professores, né? Inicial dos professores, ela está desenvolvendo o pensamento computacional nas crianças, né? Então, eu estou pesquisando isso. Comecei já, escrevi um artigo faz um tempo atrás sobre o papel da gamificação na educação. A gente tem uma série de coisas que dentro do doutorado tem que seguir, né? Então, assim, a pergunta foi essa. Uma boa pergunta, né? Provocadora, uma pergunta que realmente faz o cara pensar. E acho que a tua fala foi muito feliz, Guilherme, de colocar isso, porque que a gente ensine, que a escola ensine a fazer boas perguntas, mas para fazer boas perguntas tem que ter conhecimento. E para ter conhecimento tem que transformar a informação que a gente tem todo dia em conhecimento. Sim. E nada melhor do que isso do que um professor para isso, certo? Para ajudar nesse processo. Porque assim, eu me viro muito na internet estudando, mas eu não troco nada quando eu vou, por exemplo, na universidade lá em Florianópolis, e eu estou em contato com a minha orientadora, que eu posso tirar. Na verdade, eu faço uma lista, né, de dúvidas. Quando eu chego lá, ela diz: meu Deus, Cristiano, quantos? Né? É porque eu fui pesquisando aqui, fui fazendo aquilo e eu já fui anotando, né, professor? Então eu acredito muito, e eu acho que vocês estão no segundo ano aqui. Estão no segundo. Vocês vão passar por isso, né? Que é o ensino híbrido. Né? Ou seja, o que é o ensino híbrido? Uma parte dele pode fazer em casa e uma parte dele pode fazer na escola. Fazer na escola vai ser o quê? Aquilo que vai botar mais mão na massa. Atividades mais práticas, no sentido de o quê? De deixar o aluno mais ativo. O professor passa um vídeo, muitas vezes ele pode estar passando esse vídeo em casa, só que só numa plataforma, certo? Ele pode estar disponibilizando. Mas também não adianta só disponibilizar, né, Jean? Na plataforma. Porque eu sei bem como são os alunos. Sim. Chega na escola, vocês assistiram o vídeo, metade da turma não assistiu, e aí? O que faz? Né? Então tem que ser provocativo. Ó, provocativo. Provocações. Peraí, mas eu tenho. E vídeos curtos. Isso é importante. Então o ensino híbrido é uma tendência muito forte também para a educação, dentro da personalização. Eu vou dar continuidade a uma pauta do mercado de trabalho, ali onde o senhor atua, ali na parte também da Matific, né? Vocês gostaram bastante da Matific? Eu lembro que quando eu estava, acho que no 5º ano, mais ou menos, a gente chegou a fazer, até comentei com o Jean, a gente já chegou a fazer também, que tinha até um mini torneio, assim, que quem atingisse mais pontos e tudo mais. Tem a Olimpíada da Matific, inclusive, isso agora é a Olimpíada Mundial da Matific. Inclusive, vocês sabiam que o campeão das Olimpíadas da Matific no Brasil foi o pessoal de Carapuava, escola pública, Paraná. E eu sou natural de Carapuava. Então, tá no sangue aí, tem que fazer Matific aí, né? Mas prossiga, vai. Sim, vontade. Então, nessa parte do mercado de trabalho, como é que, mais ou menos na tua visão, funciona? Uma pessoa que, por exemplo, assim, eu particularmente, eu quero ingressar nessa ideia também. Eu quero me tornar um programador ou alguma coisa ligada a software. E se desse mesmo, eu quero ir ainda para jogos mesmo, né? Sim. Mas no momento eu estou voltado mais para sistemas em geral. E tipo, falando de faculdade, de curso, precisa ter necessariamente uma faculdade para entrar? Ou um curso que realmente te ensina exatamente aquilo que tu vai aprender, que tu vai ter que botar a mão na massa, já serve? Porque eu já vi muitas coisas na internet falando assim, você não precisa fazer faculdade para tornar um programador.
Aí eu penso, cara, como assim, cara? Tipo, pô, né, tá... Sim. A faculdade te ensina tudo, não sei o que, não sei o que. Aí o cara tenta te vender um curso, né? Aquele jogo que a gente já conhece. Que, tipo, a ideia dele é, tipo assim, aqui você só vai aprender aquilo que realmente só cai lá. Só cai no serviço, entendeu? Sim. Como é que é a sua visão em relação a isso? Bom, primeiro que o grande alimento disso tudo é a curiosidade. Se tu for curioso, tu vai longe. Tu chega longe. Então a primeira coisa é ser curioso, né? Esse é o primeiro ponto. Olha, você fazer um curso numa graduação, com todo o respeito, isso é bem importante, né? Você chegar a fazer um curso numa graduação, por exemplo, de jogos, dá um exemplo. A Estácio tem um curso de jogos interessante, à distância, né? Eu até por incentivo da empresa estava dando uma olhada nesses cursos, né? Depois que eu acabar meu doutorado, eu quero ir um pouco para essa área de games aí, um pouco mais aprofundado, né? Como eu disse, aí meu pai vai dizer assim, né? Pô, mas tu já acabou teu doutorado, agora tu já vai voltar a estudar, né? E entrar em outra coisa nova. Assim, eu só vou parar de estudar quando eu parar de respirar, certo? Então assim, o meu irmão é da área de software, né? Acabou o técnico dele. Aí eu disse para ele, por que tu não vai fazer uma faculdade de games, né? A Estácio, tem outros, tá, gente? Mas é um que eu estava namorando há um tempo atrás. A Estácio, quando se diz o curso lá, não era técnica, era o curso... Não, é em jogos digitais, certo? Jogos digitais, né? Agora, então o primeiro ponto é ser curioso, certo? Segundo ponto, a Católica de Santa Catarina, a Católica de Jaraguá do Sul, ela abriu um curso de games, uma faculdade. Só que, depois de 2 semestres ou 3, fechou o curso. Ou não teve mais. Você sabe por causa de quê? Uma grande desistência dos estudantes. Você sabe por causa de quê? Porque quando eles foram chegar para fazer a faculdade de games, viram que tinha muita matemática e muita física. E o pessoal queria fugir da matemática e da física. Achou que ia ser lá, entrar e jogar. Então assim, realmente, escutem, fazer uma faculdade ou um curso de jogos envolve muito conhecimento de lógica, gente. Muitos cálculos mesmo, tá? Por exemplo, hoje de manhã eu estava acompanhando um trabalho de Balneário Camboriú, que é um projeto que eles estão querendo implantar lá na disciplina de tecnologias da informação. Estava acompanhando os estudantes do sexto ao 7º ano trabalhando no Scratch. Programação. Como criar joguinhos ali no Scratch e tal, a gente estava acompanhando os estudantes. E eles tinham que passar um objeto lá, era um obstáculo, eles tinham que contornar o obstáculo e ir para o outro lado, né? E aí e todo mundo tinha um cenário de um campo de futebol, mas saiu cada jogo diferente, ou seja, cada grupo fez um jogo diferente, né? Então, meu Deus, tem ângulo, tem distância, tem várias coisas, sabe, envolvidas, né? Então, aí a professora de matemática, meu Deus, mas eu posso usar isso para ensinar matemática? Então, assim, eu acho que a escola tem muito a contribuir, muito. Então a graduação, né, a faculdade tem muito a contribuir para a formação de futuras pessoas para esse mercado de trabalho. Agora, você ir para o mercado de trabalho já com esse direcionamento, né? Então tem muita coisa legal na internet, tem que filtrar, né? Sim. Então eu diria que seria, Luiz, um combo, né? Um processo híbrido, né? Uma parte tu busca informações na internet, tu busca cursos livres também, né? Sim. Mas você ter um certificado por uma universidade, né? Acho que isso é muito importante, até porque tem pesquisadores, tem professores que desenvolvem projetos, né? E você aplicar, fazer estágio, por exemplo, né? Então, eu diria que para mim o ponto principal é a curiosidade, a curiosidade do estudante, né? Se ele for curioso, se ele for inquieto, cara, ele vai longe, né? Vai buscar novos horizontes. Eu sou muito chato com esse tipo de coisa. Eu não sossego, né? Eu falava hoje lá no NTE, disse, poxa, a pessoa nós capacitar os futuros professores com óculos de realidade virtual, onde eles vão imaginar, por exemplo, uma célula na frente deles. E eles vão poder fazer todo um teste aí, depois a gente vai validar isso no laboratório. Apple, né? Então, assim, que é para lançar, né? Então eu fico pensando muito nisso, sabe? O que dá para trazer de tecnologias digitais, né?
para facilitar, no caso, a formação de novos professores ou a formação continuada de professores, mas no teu caso, que você mencionou, né? E falando mais especificamente da Matif, que é uma área que contrata muita gente. Porque não tem, cara. Você encontrar programadores de jogos e tal, é uma área que falta muito profissional, a área de TI. A parte de matemática, então, falta muito profissional, né? Então, quem ir para esse lado aí, né, certo, vai... E for curioso. Vai estar muito bem. Minha opinião essa. Então, mas na sua opinião também, puxando a parte ali da remuneração, também não deixa a desejar. Tipo, a pessoa vai lá, estuda e tal. Tipo, chega até onde ali a parte da remuneração? Eu diria mais. É por experiência ou por... Primeiro, Luiz Guilherme, não é o que você ganha. É o que você gasta na sua vida. Sim. Não adianta você ganhar... Quando eu dava aula de educação financeira, eu falava isso. Não adianta você ganhar um salário de 10 mil reais e gastar 9. E aquele que ganha 5 gasta 2. Sim. Quem está melhor financeiramente? Aquele que ganha 5 e gasta 2. Então, junto com toda a profissão, eu acho que isso é uma coisa que a gente peca muito no Brasil. Desde pequena, a educação financeira das crianças. Quando estava na secretaria, nós fizemos um projeto com a Viacred, que foi livros de educação financeira. Acho que não sei hoje como é que está isso, porque eu não estou muito mais presente no município. Mas nós fizemos um projeto de educação financeira, onde 1 ou 2 vezes por semana, ou a cada 15 dias, os professores têm que trabalhar questões de educação financeira com crianças, com os pequenos. Né? Por exemplo, quem sai do 9º ano sabendo investir na bolsa? Pega os Estados Unidos, por exemplo, muitos de lá saem aprendendo a investir, sabe? Fazer várias operações financeiras, porque é cuidar da vida financeira da pessoa. Então, assim, para sobrar mais tempo para discutir ideias, para sobrar mais tempo para estudar, né? Então, acho que junto com você avançar nessa carreira, e aí assim, né, Luiz? Depende de qual segmento tu vai. As áreas de TI geralmente pagam um salário legal, né? Só que não adianta você ganhar um salário legal e gastar todo o salário legal, se você não tiver uma educação financeira. Então, junto com a curiosidade também, ter uma saúde financeira boa, uma educação financeira boa, eu acho que é importantíssimo, né, para você ter mais tempo para estudar, para você ter mais tempo para sua família, enfim, né? Não sei se eu trabalho, né? Então, assim, eu acho que isso é bem importante. Eu faço essa pergunta porque eu sei que tem muita gente que quando vai procurar alguma coisa para fazer, a primeira coisa, a maioria, eu tenho certeza que pensa primeiro quanto que vai ganhar lá na frente. Sim. Mas assim como o professor, eu vou chamar professor, sim, assim como ele falou, o que importa, acho que a primeira coisa que tem que pensar é se realmente você vai gostar de fazer lá na frente, se é uma coisa que você realmente gosta de fazer. Vou falar um negócio para vocês aqui. Muitas coisas do que eu estou tendo hoje na minha vida, eu plantei há 15, há 20 anos atrás. Então, muitas vezes, eu estou envolvido num projeto agora que eu estou 2 anos sem ter nenhum retorno financeiro, mas o que eu estou aprendendo, porque assim, bota uma coisa na cabeça de vocês. O conhecimento é um dos objetos mais caros que tem. Conhecimento é um objeto caro, é um objeto que tem que ser valorizado. Então, o que você sabe é teu, ninguém vai tirar isso de você. Certo? Então, plante, semeie, né? Participe de projetos, muitas vezes como voluntário, né? Esses dias eu estava ajudando uma ex-aluna minha que fez engenharia de software aqui na Federal, aqui de Campos Blumenau. Eu preciso de um estágio. Só coloque você trabalhando no Lemin, coloque você trabalhando no grupo de jovens. Mas eu devo colocar isso, professor, sim? E dito e feito, quando eu fui fazer a entrevista, perguntaram para ela: escuta, você participou do grupo de jovens, você participava do Lemin como voluntária, laboratório? Sim, eu ajudava lá, tirando dúvidas e tal. Aí ela contando para mim: professor Tirano, olharam lá meus cursos e tal que eu fiz, mas me perguntaram muito sobre como era o meu trabalho como voluntário. Volto a insistir, o que eu disse aqui, habilidades socioemocionais.
Um engenheiro eletricista, ele pode ter tudo muita coisa de eletricidade, enfim, né? Mas se ele não saber conversar com o colega dele, Não adianta. se ele não, né? Então, assim, dentro do quê? Tem várias outras habilidades que têm que ser desenvolvidas. Volto a falar de novo aqui, habilidades socioemocionais que a gente comentou antes. Né? Então, assim, é importante, sim, na escola, desenvolver habilidades socioemocionais que vão fazer o que? A diferença com as máquinas. Aquilo que a gente falou. Né? Então, assim, tem muita gente que tem medo. Meu Deus, eu vou perder meu emprego com as máquinas. Olha, se você não estudar, se você não procurar aprender mais o quanto uma máquina pode melhorar a tua profissão e você usar da parte mecânica dela para... Você deve ficar preocupado. Deve ficar preocupado. Agora, se você buscar ver que tem coisas que ela não vai te substituir, mas você tem que entender também, né, o processo da máquina. Né? Que é a mesma coisa que eu não vou usar, por exemplo, não vou usar calculador nas aulas de matemática. Pode usar? Sim. Desde que o estudante mostrou que ele sabe fazer a conta antes da calculadora. Mas pode usar, né? É isso aí. Vamos fazer as últimas perguntas, né? O papo tá longo, né? É. Vamos lá. Bom, eu vou começar pedindo assim, que dica que você daria para nova geração, para essa nossa aqui e claramente para as que ainda vão vir, para ter essa vida ao lado do estudo, ao lado da dedicação, sabe, de tudo isso ali junto. Bom, qual que é a dica que você daria? Primeiro que vocês são privilegiados. Não esqueçam disso. Por quê? Eu, por exemplo, não tinha... Quando tinha que fazer uma pesquisa, tinha que usar a Barça. Né? Eu fico pensando aqui, quando dei a minha primeira aula aqui nessa escola, para o 3º ano do ensino médio. Campos vetoriais, física. Eu falava assim para os estudantes, imaginem na cabecinha de vocês um campo magnético. Hoje eu não faria jamais isso, mas naquela época eu era obrigado a fazer isso que eu. Hoje eu vou lá no simulador, boto um campo magnético em 3D e o estudante vai ver o campo. Ele vai mexer. O que eu quero dizer com isso? Que fica muito mais fácil hoje dar aula. Com certeza. Assim como ficou fácil de aprender. Ficou muito mais fácil. Certo? Muito mais. Então aproveitem as oportunidades que vocês têm. Né? Aproveitem. É a dica que eu dou. Eu estou meio gripado, peço desculpa, né? Não, sem problema. Bom, eu acho que a gente pode encerrar por aqui, né? Fica o agradecimento pela sua presença, por participar do Rodoncast conosco. Fica também um convite para a gente gravar futuramente mais um episódio, para discutir outras pautas, né? Outros assuntos. Vamos falar de política pública aí. Falar de política pública. Nosso mundo de política pública, certo? Eu acho que é um assunto muito bom para se tratar. E, novamente, muito obrigado por estar aqui conosco. Pessoal, sigam as redes sociais do Rodoncast, compartilhem o vídeo, divulguem o trabalho do Dê um like, se inscrevam.